Segundo a inteligência artificial, essas são as perguntas que os pacientes que têm schwannomas vestibulares mais fazem na internet e que eles mais gostariam de perguntar para um especialista em cirurgia de schwannoma vestibular. Eu vou esclarecer alguma delas. Eu sou o Dr. Gustavo Jung, neurocirurgião e cirurgião da cirurgia da base do crânio, especialista em cirurgia de schwannomas vestibulares. O meu schwannoma realmente é benigno? Ele nunca vai virar câncer? Os schwannomas vestibulares, eles sempre são benignos. Naturalmente, eles não se transformam em tumores malignos, em câncer. Existe apenas uma situação em que um paciente com schwannoma vestibular pode vir a desenvolver um tumor agressivo, que é quando esses tumores previamente foram tratados por radiação. Essa taxa de acometimento, de acontecimento de um tumor benigno se transformar num tumor maligno é muito baixa, mas ainda assim existe esse risco. Esse risco geralmente vai aparecer depois de 10, 15 anos de feito o tratamento com radiocirurgia ou radioterapia. Então esse é o único contexto em que um tumor benigno, como um schwannoma, pode vir a se transformar num tumor mais agressivo. Ele vai continuar crescendo? Na verdade, os schwannomas vestibulares, eles podem realmente ficar estáveis, não crescer ao longo do tempo. E nós não sabemos quem são os pacientes que vão apresentar crescimento e os que não vão apresentar crescimento ao longo do tempo. É por isso que todas as vezes que nós temos o diagnóstico de um schwannoma pequeno, nós sempre damos um período de observação para nós sabermos se de fato esse é um caso que irá crescer. A média de crescimento desses tumores costuma variar entre 1 e até 3, 4 milímetros ao ano. Fato pelo qual, quando você tem um tumor pequeno, é muito seguro que você repita esse exame num prazo de 6 meses, 1 ano, sem que você tenha grande surpresa num crescimento exagerado, né? Agora, existe uma situação em que esses tumores podem crescer mais do que essa média que eu comentei, que são os tumores císticos. Então, isso é muito bem esclarecido numa ressonância magnética. Os schwannomas que têm degeneração cística, eventualmente eles podem crescer de forma mais rápida, excedendo esse limite de 1 a 3, 4 milímetros por ano. Por isso, nesses casos, geralmente nós encurtamos o tempo de realização dos exames de controle. Por que isso apareceu em mim? Existe algum fator de risco? Na verdade, os pacientes com schwannomas vestibulares, eles podem ser de dois tipos. O primeiro tipo são os esporádicos, onde o paciente tem um tumor isolado em um dos lados. Nesse caso, não existe uma doença genética que leve à formação desse schwannoma vestibular. Isso aconteceu ao acaso. É um risco que todos nós estamos expostos. E não existe um fator de risco externo que vá levar você a desenvolver um schwannoma vestibular. Agora, existe um outro contexto de pacientes, que são os pacientes portadores de uma síndrome genética que nós chamamos de neurofibromatose tipo 2. Esses pacientes eles têm uma tendência à formação de schwannomas e outros tumores em todo o sistema nervoso central. Então, nesse caso, existe sim um fator de risco associado ao crescimento desses tumores e, inclusive, essa herança genética ela pode ser transmitida para os filhos, diferente do paciente que tem um tumor isolado, um schwannoma vestibular isolado de um único lado. Nesse caso, a chance dos familiares terem é a mesma chance da população em geral. Essa minha perda auditiva, ela é definitiva? Todas as vezes que um paciente tem uma perda parcial da audição, ela é passível de reversão. Inclusive, nós temos diversos pacientes que fazem a cirurgia, é possível preservar a audição e a audição desse paciente melhora no pós-operatório em relação ao que era antes da cirurgia. Isso nós temos diversos exemplos. Mas uma vez que a audição foi perdida completamente, seja pelo crescimento do tumor antes da cirurgia, ou seja pela cirurgia, pelo efeito da remoção do tumor, se ela for perdida completamente, essa audição ela não vai ser recuperada de forma espontânea. Agora, existem diversas modalidades de reabilitação da audição, como, por exemplo, os implantes ósseo ancorados, que nós temos alguns tipos, o barra, ósea, enfim, e nós temos o implante coclear.
Todos esses aparelhos, eles são utilizados para que a gente possa restabelecer a audição do paciente. Qual é o problema? Geralmente, não é possível fazer essa reabilitação, essa colocação desse implante imediatamente após a cirurgia. Por quê? Porque esses aparelhos costumam interferir na qualidade da ressonância pós-operatória. Por isso, geralmente a gente espera um prazo aí de alguns meses até poucos anos para poder fazer o implante. Existem alguns implantes, como esses ósseos ancorados, alguns deles, que já não dão mais artefato. Esses, eventualmente, é possível que você faça o implante mais precoce na dinâmica aí do pós-operatório. Preciso operar agora ou posso esperar? Na verdade, essa é a pergunta que talvez eu mais recebo aqui no meu consultório, dos pacientes que têm schwannomas vestibulares. A indicação de cirurgia depende de uma série de fatores. Se o paciente tem um tumor grande, já com compressão do tronco cerebral, que é uma estrutura que está muito próxima da onde nasce esse tumor, geralmente a indicação de cirurgia é imediata. Nós planejamos para logo, a remoção desse tumor. Agora, se esse tumor for pequeno e o paciente tiver uma boa audição, uma audição normal, eventualmente, e é o que a gente indica de forma mais frequente, um período de acompanhamento. Como é que nós fazemos esse acompanhamento? Ressonâncias a cada 6 meses e audiometria a cada 3 meses. Por quê? Caso esse paciente tenha um crescimento mínimo que seja do tumor ou uma piora da audição, geralmente nós indicamos tratamento cirúrgico. Por quê? Se o tumor expressou algum crescimento, a regra é que ele continue crescendo ao longo do tempo. Não é sempre, mas é o que acontece de forma mais frequente. E se o paciente teve uma mínima perda da audição, esses casos com tumores pequenos e com boa audição são os casos em que nós conseguimos a melhor taxa de preservação da audição. E dependendo de alguns critérios e alguns detalhes, geralmente nós conseguimos até uma taxa, em tumores muito pequenos, de até 80% de preservação da audição. Por isso que nesse contexto, tumores grandes ou tumores pequenos, mas em crescimento e que já estão gerando alguma perda da audição, nós indicamos tratamento imediato. Como é a recuperação de uma cirurgia de schwannoma vestibular? Então, na verdade, essa cirurgia geralmente é uma cirurgia indolor. Nós fazemos uma abordagem que é por trás aqui da região da orelha, com um corte que fica escondido embaixo do cabelo. Então, essa cirurgia de schwannoma vestibular é uma cirurgia geralmente indolor, que nós fazemos com uma incisão aqui na parte posterior da orelha, escondido atrás do implante do cabelo, e que os pacientes costumam evoluir super bem no pós-operatório. De uma maneira geral, esses pacientes ficam 24 horas internados em UTI para observação. Se o tumor é pequeno, geralmente o paciente costuma ter um pouco mais de tontura e zumbido no pós-operatório. Se os tumores são grandes, esse sintoma é um pouco menos frequente, mas eles são controláveis com medicação. E geralmente os pacientes recebem alta hospitalar em torno de 3 a 4 dias após a cirurgia. De uma maneira geral, a gente pede que os pacientes tenham um tempo de recuperação de em torno de 3 semanas a 4 semanas, para daí poder voltar às suas atividades habituais de trabalho. Depois do tratamento, eu posso ter uma vida normal? Naturalmente, um paciente que faz uma cirurgia para remoção do schwannoma vestibular, após esse prazo de recuperação, ele pode ter uma vida normal. Pode trabalhar, pode dirigir, pode fazer atividades físicas e esses pacientes não costumam ter nenhum grande incômodo que lhe impeçam de ter uma vida 100% normal. Posso viajar de avião após fazer uma cirurgia de schwannoma vestibular? Aqui em Curitiba, nós recebemos pacientes de toda a América Latina e muitos lugares também do Brasil. Esses pacientes eles se planejam para vir a Curitiba fazer a cirurgia, passam eventualmente aqui 10 dias até a remoção dos pontos e depois desejam naturalmente voltar para suas casas. Esses pacientes podem voltar tranquilamente de avião, que não vai ter nenhum tipo de impacto ou prejuízo para a recuperação da sua cirurgia. A cirurgia é segura, o paciente já está com a ferida cicatrizada e ele pode retornar perfeitamente para sua casa voando de avião ou de carro, como ele preferir. Qual é a chance de eu ficar com uma paralisia facial no pós-operatório?
O schwannoma vestibular, ele nasce dos nervos do labirinto, e esses nervos andam juntinhos com o nervo da audição e com o nervo facial. Então, quando nós fazemos a cirurgia, naturalmente nós precisamos descolar, remover esse tumor do contato com o nervo facial e com o nervo da audição. E é possível que esse processo de manipulação possa gerar uma fraqueza na musculatura do rosto. Quando esses tumores são pequenos ou médios, a chance disso acontecer é muito baixa. Agora, quando esse tumor é grande, a chance de nós preservarmos o nervo facial é extremamente alta, mas o processo de descolar o tumor do nervo facial pode gerar um inchaço desse nervo no pós-operatório que vai acabar afetando um pouco a mobilidade facial. Na imensa maioria dos pacientes, essa paralisia, caso aconteça, ela é reversível. E o paciente fazendo uma boa fisioterapia, em algum prazo de tempo, essa paralisia é reversível completamente. Agora, é importante também mencionar que os pacientes ficam muito preocupados e caso eu seja aquele pequeno número de pacientes que não recupera a mobilidade do rosto após a cirurgia, eu vou ficar com uma paralisia definitiva? A resposta para essa pergunta é não. Por quê? Existem técnicas super seguras de reanimação e readequação da função do nervo facial. Uma delas é a conexão de um nervo, que pode ser o nervo que move a língua, ou eventualmente o nervo que faz a inervação motora desse músculo que chama masseter. Nós conectamos esses nervos ao nervo facial e esse nervo cresce por dentro do nervo facial, reabilitando completamente a função motora do rosto. Esses pacientes têm uma vida 100% normal, né? Então, a partir do momento que você desenvolve uma paralisia facial, existem muitos recursos para reverter isso. Pode ficar tranquilo. O que o senhor considera melhor para o meu caso? Cirurgia, radiocirurgia ou observação? Então, na verdade, como eu já mencionei anteriormente, a observação é uma conduta perfeitamente aceitável nos pacientes que têm tumores pequenos e audição normal. Caso esse tumor venha a crescer ou a audição piorar, o tratamento é indicado e o tratamento pode ser feito com cirurgia ou radiocirurgia. De uma forma geral, a cirurgia é a única modalidade de tratamento que pode resolver definitivamente o problema do paciente e curá-lo dessa doença. A radiocirurgia ela é uma terapia eficiente para controlar o crescimento do tumor e eventualmente o tumor pode até regredir. O fato é que quando você faz radiocirurgia, você vai ter que manter o controle para o resto da vida, né? Porque esse tumor não vai desaparecer. Então, de uma forma geral, para tumores grandes ou tumores em crescimento, se o paciente tem boa condição de saúde, nós indicamos cirurgia para remoção e cura do paciente. Agora, para aqueles pacientes que já têm uma idade avançada e a saúde debilitada, seja por problemas cardíacos, problemas pulmonares ou doenças da coagulação, nesse caso, a radiocirurgia é uma excelente terapia que pode dar para o paciente o tempo que ele precisa. Então, o contexto de decisão do tratamento ele varia conforme o estado de saúde de cada paciente e também de idade. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com quem pode se beneficiar dele e um grande abraço a todos.